Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo de número 2. Graças ao nosso bom Deus, mais um dia de vitória, que o Senhor assim permite para que nós possamos estar aqui nesta noite, em agradecimento por todos os benefícios que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Diz-nos assim a palavra do Senhor, capítulo 2, do Evangelho de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entraram na casa, e acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram com dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo, pois, por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, e partiram para sua terra por outro caminho. Podem sentar. Igreja do Senhor, aqui temos uma das maiores profecias se cumprindo diante da humanidade. Uma profecia que foi proferida pelo próprio Deus, ainda no Éden, quando estava dando a sentença tanto para Adão, pelo seu erro, como para Eva, e também para a serpente, que era o próprio Satanás.
E disse que da semente da mulher iria nascer um que ele iria pisar ao calcanhar, mas essa semente iria lhe pisar a cabeça. E a partir daí a história vai se desenrolar, aonde expectativas surgem a cada libertador, na esperança da vinda do Messias, da vinda do Rei. Então a cada libertador se surgia uma esperança, porque havia uma promessa, havia um projeto feito por Deus, de um resgate, de uma libertação, não uma libertação de uma raça, de um povo, mas a libertação da humanidade. E não era ser livre das guerras, não era ser livre de opressões humanas, mas era ser livre da condenação eterna, ser livre do poder do pecado. E sabemos que o tempo vai passar, e passando o tempo, chega Abraão, de Abraão a Davi, passa-se 14 gerações, e de Davi até o cativeiro babilônico vai passar-se mais 14 gerações, e do cativeiro até o cumprimento da promessa vai passar-se também mais 14 gerações, totalizando um período de 42 gerações. E aí vem, por mando de Deus, um anjo que vai levar uma notícia a uma jovem, que ela seria a escolhida de Deus, para que assim o Espírito Santo assim venha usar a vida dela, usar o ventre dela, para que nasça o Salvador. Embora, e também não é fácil de compreender, porque Jesus já existia desde o princípio, e se ele existia desde o princípio, como é que ele vai nascer em Maria? Porque no princípio ele era a palavra, era o verbo. Só que essa palavra, ela vai tomar forma. Essa palavra vai gerar. E assim no ventre de Maria vai ser gerado Jesus, que vai nascer. E não é fácil para ela, que estava despojada de José, estava, talvez na nossa cultura, estava noiva de José, e de repente ela fica grávida. E quando José sabe disso, porque naquela época isso era um escândalo muito grande, a ponto que uma traição era levada a pessoa ao apedrejamento. E quando José vê essa situação, a Bíblia diz que ele era justo, mas ele tinha um amor muito grande para com Maria, que ele vai planejar deixar ela secretamente. Ou seja, as pessoas iam a partir dali pensar mal dele. Mexeu com a moça e ó,
saiu fora. Então ele pretende, de certa forma, jogar a culpa nele, fazendo assim. Mas aí vai aleluia, Deus, através do Espírito Santo, a falar com ele em sonho, para que ele não deixe ela, não temas em receber ela como esposa, porque o que estava nela era gerado pelo Espírito Santo. E assim ele assume, juntamente com ela, esta missão árdua de, aleluia, ser os protagonistas desta geração, da responsabilidade de cuidar do projeto de Deus, de cuidar, aleluia, de algo mais valioso que Deus presenteou à humanidade, que era Jesus. Mas para isso entrar na mente não é fácil, para digerir esta profecia, essa mensagem, deveria estar tão ligado às profecias, à palavra, para compreender que isso iria ter que acontecer. Mas para alguém, ou para o homem natural, é muito difícil de compreender. Por isso que o homem natural, ele compreende aquilo que é natural, aquilo que é físico, aquilo que é apalpável. Mas o homem espiritual, ele passa a compreender as coisas espirituais. E é por isso que há a necessidade da igreja buscar, orar, mergulhar no mundo espiritual, para que comece a enxergar mais o mundo espiritual e fechar os olhos para o mundo físico, o mundo carnal, o mundo pecador, o mundo que só tem desordem, pecado, o mundo que tem dores, traição. E tudo que Deus quer é que nós venhamos se desligar mais das coisas materiais, das coisas apalpáveis, das coisas visíveis, e começarmos a estar mais buscando as coisas espirituais, porque quando estamos forte espiritual, nós não temos dificuldade de crer na promessa. Nós não temos dificuldade de crer na revelação do Senhor. Nós não temos dificuldade de crer quando uma profecia é liberada no culto, quando estamos bem espiritual e quando estamos aprofundados espiritualmente, quando se prega, quando a palavra sai, aleluia, ela vai direto, aleluia, e vai cair na boa terra, porque está preparada espiritualmente, está preparado o terreno para receber aquela semente. E é por isso que não há dificuldade de crer, de acreditar. Porém, a nossa geração é uma geração, talvez poderíamos dizer que ela é mais voltada para a geração das coisas que é necessário ver para crer. Se fosse dar um nome, geração Tomé, porque tem que ver, deixa eu ver, eu tenho que ver. Se você falar, aleluia, de algo espiritual, alguém vai dizer, eu não vi, né? Deus não falou comigo. Logo, há uma barreira para alguém não crer. Mas como todas as gerações têm os seus remanescentes, nessa geração também há os remanescentes. E oxalá que seja eu e você esses remanescentes, esses que creem, esses que acreditam, esses que confiam, por mais que a profecia ela seja proferida há muito tempo, pois foi muito tempo, até passado várias gerações, até, aleluia, chegar a Cristo. Porque Deus, ele não tem pressa. Por que Deus não tem pressa? Porque Ele é o dono do tempo. Ele não é limitado ao tempo. Ele não fica preocupado como nós. Ixi, falta pouco tempo e eu tenho tanta coisa para fazer. Não, Deus não tem essa preocupação. Ele é eterno.
1000 anos é como um dia para ele. Como um dia pode ser como 1000 anos, como 1000 anos pode ser como um dia para ele, tanto faz. Não está preso ao tempo. E aí, Maria com José agora assume essa responsabilidade. Ela tem a confirmação quando vai na casa de Isabel, aonde Isabel com seus próprios lábios, ao entrar, testifica que ela é bendita entre as mulheres. Bendita, não é que ela é a melhor entre as mulheres. Ela foi escolhida entre tantas. E graças a Deus, ela aceitou o chamado. E agora, com o passar do tempo, houve-se um decreto para que se houvesse um censo. E como era feito o censo, todas as pessoas que morassem em outras cidades tinham que ir para a sua terra natal para participar do censo. Se você está no Pernambuco, um exemplo, e é de São Paulo, natural de lá, deveria sair daqui do Pernambuco para ir participar lá em São Paulo do censo, para fazer a contagem. Foi decretado. E aí Maria com José vai, pois eles eram de Belém. Eles vão, mas estavam morando na Galileia. E vão. E chegando lá, Belém da Judéia é uma cidade pequena, como o texto diz. Estava abarrotada de pessoas, superlotada. Por quê? Vieram gente de todas as cidades para participar desse censo. Procuraram um lugar, e não tinha mais um lugar, um quartinho para alugar, para que ele ficasse com Maria ali. E Maria estava próxima a dar à luz. E não tendo um lugar, por conta da multidão que estava lá naqueles dias, o que vai ter é que nós chamamos aqui um curral, onde ficam os animais. E é justamente neste lugar que Jesus vai nascer. Não no luxo, né? Hoje os pais preparam um enxoval, um quartinho do bebê, né? Um berço bonito, por mais que simples que seja a família, mas há uma preparação de um lugar bem bonito, uma expectativa para a vinda. Ele não teve esse direito de ter um berço, de ter um enxoval, de ter um quartinho, de ter um bom hospital para nascer. Nem o SUS era. Vai nascer ali, no curral, que chama-se de estebaria, e vão colocar o menino na manjedoura. E quando nasce, os magos estavam no Oriente e recebem o sinal que nasceu o Salvador, nasceu o Rei. Deus acaba, aleluia, de presentear a terra, a humanidade, com parte do céu para a terra. Ele enviou o resgatador. Ele enviou, aleluia, aquele que iria trazer alegria, paz, consolo. Ele enviou, aleluia, de melhor, que foi Jesus. E quando aqueles magos, que Lucas vai relatar de pastores, eles começam a ser guiados por uma estrela.
Eles começam a andar e a estrela começa a os guiar em direção aonde estava o rei que nasceu. E eles vão. E eu imagino, não é a Bíblia que diz, mas eu imagino que chegou um período que eles pararam de olhar para a estrela. Por quê? Qual é a ideia? Nasceu o rei. Aonde vai encontrar um rei? No palácio. A lógica é essa. A ideia é essa. A grosso modo, não precisa nem muito pensar. O rei, peraí, o palácio está ali. Quem está no palácio? Herodes, é o rei, está lá. Mas nasceu, está lá no palácio. Então eles passam a acreditar que Jesus estaria lá. E quando eles chegam lá, ele responde: nós viemos adorar o rei que nasceu. Porque alguns confundem, que às vezes pensam que Jesus ele está nos lugares luxuosos, cheio de ouro, cristais. Alguns pensam que Jesus está nas grandes catedrais. Alguns pensam que ele está, às vezes, na nata da sociedade, envolvido com as riquezas e os luxos. E às vezes, ou na maioria das vezes, Jesus está nas coisas simples, na simplicidade das coisas. Enquanto alguns pensavam, está no palácio, está ele lá no lugar, aleluia, onde os animais são guardados. Um lugar simples, que ninguém daria nada, mas foi lá que ele nasceu. Às vezes achamos e pensamos: Deus vai estar naquele grande profeta que fala não sei quantos idiomas, e às vezes, aleluia, Jesus está agindo através de um analfabeto lá no sertão, lá nas encostas. Não sabe nem ler, mas quando abre a boca, Deus usa. O que alguns acham que está nos catedrais, nas grandes plataformas, aleluia, onde ele está aonde está um coração aquebrantado, aonde tem um coração aberto, aonde tem alguém desejoso, aonde tem alguém, aleluia, que deseja, que almeja pela presença dele, que busca, que ora, que pede, que clama, que deseja, aleluia. Ele está lá. Mas muitos acham é melhor ir para as catedrais. Pro templo de Macedo, não é de Herodes, né? Ou de Salomão, ali não é de Salomão. Os que criaram o templo de Salomão não é. Ali é dia de Macedo. Mas é um belo templo. É um belo templo. É um templo luxuoso, muito bonito. E algum de nós vai tirar mais selfie do que participar de algum trabalho lá, porque é bonito, sei lá. Mas a ideia não é essa. O objetivo não é esse. O objetivo é estar com ele. E aqueles magos acharam que ele estava no palácio. Perguntou para Herodes. Herodes se perturbou. Opa, o rei? É eu. Isso. Mas ele é maquiavélico. O inimigo, não pensa que o inimigo vai assustar. O inimigo quer fazer amizade. E aquelas amizades que às vezes se aproxima. Amigão, de repente está você fora da igreja. Por quê?
a amizade. Eles não agem como se fosse inimigo. O leão vai, não vai assustando. Ele vai mansinho, devagarzinho, sou seu amigo. Foi assim que Herodes fez. Primeiro ele chamou, perguntou, e o tempo que ele viu a estrela, chamou os príncipes dos sacerdotes, e pegaram o livro, e pegaram coisa, foram olhar, foram pesquisar, aí falaram, opa, ele vai nascer lá na Judéia. Aí ele chega para o mago e diz, faz o seguinte, procura com cuidado, diligentemente, procura com cuidado. Se vocês acharem, vem para cá chamar eu, para que eu vá também adorar. Eu também vou lá adorar ele. Da boca está fora, né? O intuito era, se você não tiver, eu vou matar. Se fingiu de amigo. E às vezes, irmãos, quantos na nossa história não se aproximam como amigos? Quantos que é sua amiga? E a gente permite que essa amizade se aproxime mais e mais. E de repente está um estrago na nossa vida. Por quê? O inimigo, ele finge ser amigo. Quer fazer amizade. De repente destrói um lar, destrói um casamento, destrói uma família. E por que não até ministérios? Por quê? Porque a amizade se aproximou, sou seu amigo, e você vai revelando as coisas, vai revelando, vai falando, abrindo o coração. Quando pensa que não, apunhalada pelas costas. Mas se nós estivermos bem espiritual, Deus vai mostrar. E tem algumas vezes que Deus mostra, mas a gente não quer acreditar. A gente quer pagar para ver. Deus mostra. Deus fica mostrando. Rapaz, Deus mostrou um lado dessa pessoa que eu não conhecia. Não, mas isso é coisa da minha cabeça. Deus tentando nos alertar, nos mostrar, ficarmos atentos, não abrir tanto o coração assim para essa pessoa, mas às vezes não queremos acreditar. Pagamos para ver e aí vamos chorar depois. A intenção de Herodes não era adorar de jeito nenhum. E aí eles vão. Aí a estrela volta a aparecer. E vai os guiá-lo até onde o menino estava. Chegando lá, eles encontram na manjedoura. Leva presentes. Você vê, eles não vão à presença de Jesus de mão vazia, sem nada a ofertar. Eles já vão ofertando a Jesus. Nunca um judeu vai ao templo se não for levar algo. Eles vão ofertar. Aí, pastor, você quer falar de dinheiro? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de ofertar. Jamais um judeu, se for para ele de mão vazia ao templo, ele prefere não ir. É um costume dele. Faz parte dele. Então eles presenteiam com ouro, incenso e mirra. Outro dia a gente se aprofunda mais, mas há significado nesses presentes também. E aí eles adoram. E aí vão ser revelados, Deus vai revelar eles em sonho, para não voltar pelo caminho que veio, não ir até Herodes. Olha Deus dando livramento.
Deus dando livramento, pedindo para aqueles magos, vá para o outro caminho. E assim eles obedecem. Aí vai revelar a José em sonho, para que ele pegue o menino e Maria e zarpa de lá e vai para o Egito, porque vão procurar matar o menino. Vão procurar acabar com o projeto. Vão procurar acabar com o sonho. Vão procurar destruir. Esse é o papel do inimigo. E eu creio que você está compreendendo que o inimigo quer destruir teus sonhos, teus planos, teus projetos. Projetos que envolvem Deus. O inimigo é doidinho para destruir. Doidinho. Família. O inimigo é doido para destruir desde o início. Ele tem raiva. Ele tem ódio. Porque há uma promessa para a família. Que de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Há uma bênção. Há uma bênção sobre a família. E o inimigo, ele fica perturbado, ele quer destruir. Ele quer ver famílias destruídas, lares em guerra, em contenda, filhos que não se entendam com o pai, esposa que não se entenda com o esposo. Ele quer trazer desordem, porque ele quer destruir o projeto, o plano, o sonho. Mas louvado seja o nome do Senhor, que sobre o projeto há livramento. Sobre o que Deus preparou, há livramento. Sobre o que Deus planejou para a sua vida. Aleluia. Por mais que o inimigo se levante, por mais que ele queira destruir, acabar, mas tem o livramento de Deus, tem Deus guardando, tem Deus protegendo, tem Deus cuidando, aleluia. Não pense que Ele está satisfeito em ver você aqui na igreja. Não pense que Ele está feliz vendo você na igreja. Tudo que Ele queria é ver você dentro de um quarto depressiva. Tudo que Ele queria é ver você se lastimando da sorte. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem te protegido e está você aqui nesta noite. Aleluia. Sobre o plano de Deus, o projeto, há um cuidado. Mas também havia um cuidado de Maria e de José em também obedecer todos os sinais que Deus estava dando. Toda a orientação que Deus estava transmitindo, eles estavam absorvendo, aleluia. Porque quanto mais eles obedeciam, mais o projeto crescia, aleluia, mais as coisas iam dando certo. Então, em nome de Jesus, que você possa, aleluia, não dar um gostinho para o inimigo. Não dê gostinho para o inimigo, não. Quanto mais ele vir querer se aproximar de você, se aproxime mais de Deus, se aproxime mais da oração, do louvor, da leitura da palavra. Tudo isso nos aproxima de Deus. Se envolva com os trabalhos mesmo da igreja. Se envolva, aleluia. Entre de cabeça no projeto de Deus. Porque sozinho, aleluia, vamos chegar ao centro da vontade de Deus. Herodes descobriu que os magos tinham iludido ele. Herodes ficou endemoniado, ele já era, mas ficou mais ainda. Se você continuar lendo o texto, o versículo 15 do capítulo 2,
Diz, versículo 16, já, a hora já está indo embora. Diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, se irritou muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Entrou tanto demônio naquele camarada e disse: vamos matar todas as crianças agora de 2 anos para baixo aí, que é mais ou menos esse, não vai escapar ninguém. Nesse meio aí tem um rei que nasceu, então já era. E assim eles colocaram em prática, fizeram uma matança naqueles dias de crianças, terrível. Mas Jesus foi preservado, porque ele veio com uma missão, com um propósito. Ele veio nos resgatar. Ele não veio se limitar aos reinos deste mundo. E assim aconteceu. Foi preservado, chegou à fase adulta, assumiu o ministério, pregou, curou, trouxe alegria aos corações dos oprimidos, que até hoje traz. Porque hoje não dá para mais a gente olhar a nossa vida antes de Cristo. É muito triste. É uma vida sem esperança, é uma vida sem saber, é uma vida sem objetivo, é uma vida sem sonho, é uma folha seca lançada ao vento. E éramos assim nós, até Cristo chegar, até Jesus chegar até nós. E aí ele acendeu a esperança em nosso coração. Os nossos olhos se abriram, que antes estava fechado. Podia alguém mostrar 1000 vezes a Bíblia, o que está escrito, mas nós dizemos: isso aí foi feito pela mão do homem. É óbvio. Eles queriam que fosse escrito pela mão de animais. Imagina, nós ia entender se tivesse umas pegadinhas de animal. Deus usou homens para que os homens entendam, numa linguagem fácil para mim e para você entender. É claro que não foi fácil, até tirar dos originais. Irmãos, teve muitos homens que sofreram. Eu estava lendo um livro e eu esqueci o nome do autor e o nome do personagem, mas ele fala que ele estava traduzindo o Novo Testamento para a língua a qual o país dele pertencia na época, e foi descoberto, e foram ameaçar ele para ele não continuar mais fazendo a tradução, e ele continuou fazendo. Aí diz esse escritor que as autoridades ali ficaram furiosas demais, porque ele não deu ouvido ao que falaram, e ele continuou traduzindo. E ele vai para o seu trabalho, e vai chegando, ele vê ao longe já uma fumaça em direção à sua casa. E quando ele vai chegando, vê a sua casa em chamas. Sua esposa o abraça, chorando. E aí pergunta e fala: tá vendo, homem? Olha, e como uma amostra, que é para você não fazer mais isso, não mais traduzir a Bíblia. O nosso filho, eles tocaram fogo, tocaram fogo na casa do nosso filho dentro, como
para que você não venha mais mexer com esse negócio de traduzir a Bíblia. E diz o escritor que ele vai subir em um barranco alto e vai falar em alta voz, vai chamar a atenção das pessoas que estavam ali em volta. Preste bem atenção. Hoje tocaram fogo em anos de trabalho de tradução da Bíblia. E me deixaram um aviso para eu não fazer mais isso. Tocaram fogo com meu filho dentro da casa. Mas quero que quem estiver aqui mande um recado que eu estou mandando para eles. É que hoje eu vou começar tudo de novo a traduzir. Pode falar para ele, vou continuar de novo. Por mais que a dor estivesse consumindo o coração dele, por mais que a tristeza estivesse consumindo a alma dele ali naquele momento, mas havia uma missão e ele estava comprometido com aquela missão. E o que eu quero dizer com isso? Há uma missão para você, que no meio de dores, no meio de tristeza, no meio de angústia, no meio de perseguição, no meio de pedrada, no meio que o inimigo vem para destruir, nós temos que estar focados, porque é uma missão de Deus na minha vida e na sua vida. E eu não quero lhe assustar não, viu? O inimigo vai fazer de tudo para parar essa missão. Vai usar quem der lugar para atrapalhar os planos de Deus na sua vida. E aí ou a gente chora e desiste, ou a gente diz, eu vou continuar. Mesmo em lágrimas, mesmo chorando, mesmo gemendo, porque alguém, aleluia, antes de nós, passou por tanta perseguição desde o seu nascimento, passou a perseguição na terra, sofreu, passou por mais duro castigo, carregando um madeiro sobre as suas costas, foi chicoteado, surrado, mas havia um objetivo, havia um projeto. Quando ele foi preso, que Pedro pegou a espada e lançou na orelha de Malco, ele disse, Pedro, eu poderia pedir uma legião de anjos a meu pai, eu poderia, estava tudo resolvido, ninguém me tocava, até porque quando os soldados chegaram lá com os sacerdotes, que eles disseram, procurando quem era Jesus, que Jesus se apareceu, eles vêm aqui, caíram por terra, eles. Jesus se deixou, porque havia um projeto maior, aleluia, a ser cumprido. Havia um projeto de resgate. O projeto dele não abrangia só aquelas pessoas, abrangia a mim e a você. Chicote ele suportou, rasgando, aleluia, o seu corpo, chicotada, cravos, coroa de espinhos, suportou por mim e por você. Será que nós não podemos suportar essa prova mais um pouquinho por ele, porque fez tudo isso? Será que não podemos suportar mais um pouquinho, aguentar mais um pouquinho a dor, a aflição, a luta, a pedrada que vai doer? Mas em cada luta, cada pedrada que dói, parece como se
usar seu Espírito Santo para soprar, para trazer alívio para as nossas feridas. Então, minha irmã, meu irmão, não desista. Há um projeto maior. E o inimigo tenta destruir, mas Deus protege. Deus traz livramento. Saia nesta noite entendendo que há um projeto maior de Deus para a sua vida. Que o inimigo está doido para destruir, mas nós não vamos dar esse gosto não, porque nós vamos estar atento às orientações de Deus para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, ele foi até o fim para cumprir o seu propósito, que iniciou lá no Gênesis. Tudo isso por amor. Então há um amor de Deus muito grande para com as nossas vidas, e que não vale a pena, por mais que os ardores desta vida ou os prazeres que venham a ser oferecido, não vale a pena perder ou trocar. E não pense que Jesus não passou pelo que a gente passa, que ele passou. Chegou a hora que o diabo até tentou ele, tá vendo, mostrou reinos, na tentação mostrou um monte de coisa. Tudo isso eu te dou, se me prostrares e adorares. Ó. Irmãos, e aqui para nós tem pessoas, por causa do sucesso, aceitando essas propostas do inimigo. De uma noite para outra, fulano estoura na música. Ué, ninguém via, de repente. Pregador de uma hora para outra, pá, milagreiro, arrastando multidão. Do nada, irmão. Do nada. Do nada já virou pastor e já tal. Vigiamos. Pois há muitos ministérios que a liderança, por causa do sucesso, da fama, já aceitou a proposta do inimigo. E tem muita gente sendo enganada. Mas pastor, como assim? Tem sinais? Tem. O inimigo, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos, se possível, disse o apóstolo Paulo. E ele diz, não é maravilha o que eles fazem, não. Então, em nome de Jesus, vamos vigiar. Tem pessoas procurando sinais. É sinal. Jesus já falou, bem-aventurado é o que crê. Não precisa ver para crer. Estamos procurando sinal. Eita, ali na praça tem um milagreiro, o povo corre tudo para lá. Se falar, tem um milagreiro, eita, tem um homem que está botando na mão, está todo mundo caindo. Vamos lá. Do outro lado tem uma pessoa pregando a Bíblia. Oxe, nada. Não tem um homem botando a mão e o povo caindo. O que aquilo vai melhorar a minha vida? No outro dia, tá, aquele que caiu, levantou, está em pecado, continua a mesma vida. Não adiantou nada. Mas tem por aí esses movimentos estranhos, que não é bíblico, e está arrastando multidão. Não é bíblico. Porque se Deus tem poder, ele me derrubar, com certeza. Mas eu levar a mesma vida. O poder de Deus vir sobre o homem, a carne não suporta. A carne não suporta, a gente pode cair. Mas se levantar pior do que estava, eu tenho que levantar melhor. Levantou a mesma coisa ou pior? Mesmo descrente, mesmo pecador, mesma pessoa, não. Quando Jesus, a visitação de Jesus nos deixa melhor. Melhor, viu? É para melhorar. Onde Jesus põe a mão é para melhorar.
Ah, pastor, mas está piorando. Tá não. Tá não. É para melhorar. Mas está doendo, é mais sofrendo. Ah, rapaz, os mais antigos aqui que trabalhou na roça, sabe? Quando tem uma árvore, um pé de laranja, um exemplo, e ele não está segurando os frutos, o que é que acontece, gente? O que é que os mais antigos faziam? Pegavam um prego, fazia o que com aquele prego? Batia na árvore. Pegava o prego para fortalecer o fruto. Pá! Quem olhava, tá doido, machucando? Mas quando era no próximo ano, era fruto demais. Então tem coisa que Deus permite. Ah, tá doendo. É para você melhorar, despertar, ficar robusto, espiritual. E ter testemunho para contar. Que crente sem testemunho. Amém? Eu já passei da hora, né? O pastor fala demais, né? Misericórdia. Então, igreja do Senhor, em nome de Jesus, foco. Fique de olho, viu? Amizade que venha.